Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje nós vamos conversar sobre uma obra muito importante que teve um hype no começo do ano, mas independentemente disso, ele merece ser lido por vários motivos. E este livro é Ainda Estou Aqui, de Marcelo Rubens Paiva. E antes de fato de falar sobre o livro, queria comentar uma coisa muito interessante, que esses dias eu participei da Tarrafa Literária, que é um evento de literatura muito importante que tem aqui na região onde eu moro, região da Baixada Santista. E é um evento que reúne, tem assim, bate-papos, mesas com convidados do meio literário. Então tem jornalistas, escritores, professores de história, enfim. Eu assisti a uma das mesas sobre literatura e história com a jornalista e fundadora da Editora 34, Beatriz Bracher, o professor doutor em História, Júlio Pimentel Pinto, se eu tiver errado o nome, me desculpe, e foi mediado pelo professor de História Lindener Pareto. E a frase que ele usou para abrir essa conversa foi: a história conta os fatos, conta como aconteceu, e a literatura conta como poderia ter acontecido. Ou seja, a literatura nos dá a oportunidade de ler sobre histórias que poderiam ter ficado silenciadas. Ela dá voz a personagens que poderiam ficar silenciados ali naquele contexto. Ela pode representar um grupo, ela vai alcançar, ela vai chegar aonde os outros assuntos, outros temas não chegam. E acho que a melhor forma de exemplificar isso é quando a gente fala de guerra, de conflitos, da própria ditadura. Aí eu me lembrei da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, que foi, um evento tão grandioso, tão impactante, tão sofrido para o povo judeu. E na quantidade de livros que existem, e eu já li vários livros sobre a Segunda Guerra Mundial, acho que rende até um vídeo sobre. Então tem livro que vai focar nos judeus, em toda a perseguição, sofrimento que eles tiveram. Tem livros sobre as obras de arte que os nazistas roubaram, não só as obras de arte, mas joias, relíquias, tudo mais. Tem livros sobre os filhos de nazistas, como foi descobrir que o pai perseguia e matava judeus. Tipo, em casa era um pai amoroso, mas lá fora matava crianças, tudo mais. E aqui eu não falo só de livros de não ficção. Então, na ficção, a literatura vai pegar um desses personagens e vai contar a história dele, que vai representar o que foi a realidade. E não é só sobre esse contexto histórico, sobre alguma coisa, sobre ficção histórica, por exemplo, sobre o que aconteceu de fato. Mas um autor vai pegar também temas que são universais, que são intrínsecos ao ser humano, e aí a gente vai ler e vai se identificar com aquilo. E é assim que se formam os clássicos. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque quando a gente pega um livro como este, que tem uma importância tão grande, falar de ditadura brasileira, do que aconteceu na década de 60 até 80, é uma forma de nós tentarmos não repetir, de trazer informação, falar o que aconteceu, porque infelizmente existem pessoas que pedem a volta da ditadura ou que falam que nós estamos vivendo uma ditadura. E em meio a tantos livros que existem, livros de história, livros de ficção, o Marcelo Rubens Paiva traz um livro pra gente de memórias. Ele vai contar sobre, não só sobre o que aconteceu com o pai dele, mas toda a consequência, tudo que aconteceu depois, toda a reviravolta que aconteceu na família por conta da morte, da tortura do pai dele. Então é mais uma forma da gente ler o que aconteceu, não só de uma maneira geral, o que foi a ditadura no Brasil, o que foram os anos de chumbo, mas o que foi para uma determinada família. A gente sabe que a família Rubens Paiva foi uma família muito privilegiada, mas a ditadura brasileira não teve essa distinção. Quem eles queriam perseguir e torturar, quem eles achavam que eram inimigos, eles perseguiam mesmo, que foi o que aconteceu com o Rubens Paiva. E é óbvio que eu gostei muito do livro porque o Marcelo escreve de uma forma que te envolve, que te prende. Eu já tinha lido um livro dele, O Feliz Ano Velho, há muito tempo, assim, quando eu tinha, 20 e poucos anos. Então eu era uma leitora muito mais
iniciante, e mesmo assim foi uma leitura fácil de entender, que te prendeu. Fácil, mas ao mesmo tempo complexa. E ele conta de uma forma tão envolvente, tão detalhada, que você consegue construir imagens na cabeça. É muito interessante essa forma dele escrever. E o livro Feliz Ano Velho é mais focado no que aconteceu com ele, porque quando ele era adolescente, agora eu já esqueci, porque faz tanto tempo que eu li. Quando ele era novo, ele sofreu um acidente. Ele bateu a cabeça acho que uma cachoeira, e ele ficou paraplégico. Aqui mesmo neste livro ele conta um pouco sobre o acidente, mas o foco é outro. Então no Feliz Ano Velho ele vai focar mesmo no que aconteceu com ele, na mudança de rotina da vida dele, enfim. E lá no Feliz Ano Velho ele já tinha falado do pai dele que desapareceu, que sofreu tortura no período da ditadura, em 71, mas não vai se aprofundar tanto. E é aqui neste livro que a gente vai ficar sabendo mais profundamente o que aconteceu. Mas não é um livro que está focado no pai dele. Claro, gira em torno do que aconteceu, mas está focado também na mãe dele, na Eunice Paiva. E é por isso que no filme a Fernanda Torres ficou tão em evidência, porque, claro, vai focar ali, é ela que vai virar a protagonista, né, por conta de tudo que ela teve que fazer, né, para se virar, porque ela era uma dona de casa. E aí, com o desaparecimento do Rubens Paiva, ela teve que tomar as rédeas e correr atrás de tudo, né? E assim, as contas foram bloqueadas, eles estavam construindo uma casa, um terreno, e aí teve que vender. E, inclusive, eles moravam numa área nobre do Rio de Janeiro, em frente à praia. E eles se mudaram para Santos, vieram morar em Santos. Eu não sabia disso, então conta tudo sobre essa reviravolta e tudo que ela fez. Ela teve que se reinventar e ela correu atrás sobre o que aconteceu, né? O que aconteceu com o marido, e então não sabia se ele estava vivo, se estava morto. E aí depois teve o processo também, quando finalmente reconheceram ele como morto. E aí ela recebeu o atestado de óbito. E infelizmente depois ela foi diagnosticada com Alzheimer. Então o Marcelo Rubens Paiva vai fazendo todo esse paralelo. Então é um livro que não conta de uma forma linear. Ele vai alternando entre a infância, o que ele viveu, o tempo que ele passava com a família, né? Não só a família ali, o núcleo familiar, mas primos, tios, e depois toda a mudança que teve. Então ele vai falar também das suas irmãs, né? Ele tem 4 irmãs, e depois da própria vida dele adulta, quando ele foi para a faculdade, quando ele teve filhos, né? Acho que ele teve um filho só. A gente esquecer trechos é a coisa mais normal, né? Porque a gente acaba se lembrando do todo, né? Da leitura como um todo. E quando eu leio um livro, eu não vou prestar só atenção na história em si, mas na forma como ela é contada. E é claro que isso chama muita atenção. E como eu falei, o Marcelo Rubens Paiva escreve de uma forma muito fascinante, de uma forma que te prende muito. Então ele é jornalista, então é uma história pessoal. Então é claro que vai ter toda a carga emocional que a história pede, que a história requer. Mas como jornalista, ele também vai trazer muitas informações. Então, não é só um livro de memórias, não é só um livro que ele vai relatar aquilo que ele viu e sentiu, mas ele também vai trazer todo um contexto, o que aconteceu durante a ditadura, como a ditadura se deu. Depois de um tempo, quando a mãe dele, a Eunice Paiva, ela teve que se reerguer, teve que, né, tocar a vida, ela estudou direito e ela entrou para causas assim muito importantes, como causas indígenas, e ele vai falar também sobre importantes causas que ela defendeu. Ele vai trazer informações muito importantes que eu acho que enriqueceram muito o livro, por isso que vale muito a pena a leitura, independentemente de hype do cinema, do Oscar. É um livro que tem que ser lido
assim, a qualquer tempo. Ele começa o livro falando justamente sobre memória. A mãe dele, que era uma pessoa que lutou tanto, que foi lá, estudou direito, uma pessoa que lia muito, depois de anos, ela foi diagnosticada com Alzheimer e aí ele participou de todo esse processo, cuidou dela, participou de todo esse processo dela perder a memória, dela se perdendo, de quem ela, né, viu a própria mãe se perdendo por conta da doença, né, os estágios que foram avançando. Então ele vai relatando todos os estágios, cada estágio da doença. Então não é só de forma pessoal, mas também o que acontece com uma pessoa que é diagnosticada com mal de Alzheimer, com doença de Alzheimer, melhor dizendo. Então é muito interessante essa forma como ele narra e como ele começa o livro falando sobre a memória, como a gente vai construindo a nossa memória quando começa na infância e ele vê o próprio filho, usa o filho como exemplo, né, quando o filho era bebê e como vai construindo essa memória. É fascinante, assim, a forma como ele descreve as cenas. E apesar do livro ter sido escrito de uma forma não linear, ele não deixa a gente confuso. Então, sempre que vai voltando no tempo, ele contextualiza, ou ele cita o ano, ou cita o que está acontecendo. Então, eu acho que não tem nada de confuso. A escrita dele é tão objetiva, mas ao mesmo tempo tão complexo, tão profundo, mas a gente não fica perdido. Então dá para acompanhar muito bem. Ele soube encadear, não sei se essa é a palavra, mas ficou tudo muito coeso, sabe? Quando ele soube quando avançar e quando retornar no tempo. Eu achei que isso também foi muito bem construído. Então, assim, é um livro que, como eu disse, sobre a importância da literatura, de pegar um recorte, de contar a história de alguém, é um daqueles livros que todo mundo deveria ler, né? Infelizmente, nem todo mundo vai ler, mas é aquele tipo de livro que, se você tiver a oportunidade, leia, para a gente entender o que aconteceu com o passado, para não se repetir. E se você gosta de escrita, se você gosta de um livro muito bem escrito, de mergulhar em histórias muito bem escritas e fundamentadas, eu acho que você vai gostar muito. Recomendo também o filme, que também foi muito bem feito. O filme é só um recorte, é só um detalhe. Porque, claro, o livro é muito mais aprofundado, mas eu acho que o filme soube pegar muito bem a alma do livro. Então é isso, gente. Eu não gostaria de dar muitos detalhes para não dar spoiler, para que seja uma leitura muito surpreendente. Porque acho que o interessante da leitura é justamente isso, você ler e ser surpreendido pelo caminho. Então eu espero que seja só um incentivo para você se interessar por este livro, se você ainda não leu, apesar de ter tido todo aquele hype, acho que muitas pessoas leram, mas se você ainda não leu, eu recomendo que você leia. Aproveitando, eu só gostaria de ler um trecho do livro. Ele reproduziu uma fala da Eunice. Ela disse isso numa palestra e tá assim: a tática do desaparecimento político é a mais cruel de todas, pois a vítima permanece viva no dia a dia. Mata-se a vítima e condena-se toda a família a uma tortura psicológica eterna. Fazemos cara de fortes, dizemos que a vida continua, mas não podemos deixar de conviver com esse sentimento de injustiça. Então fica a recomendação da leitura. Esta edição é da Alfaguara. E se você leu, aproveite e deixa aqui nos comentários o que você achou, para a gente conversar e fazer aquela troca e incentivar mais pessoas a ler um livro muito importante. E aproveito também para recomendar o Feliz Ano Velho, se você ainda não leu, certo? Bom, se você gosta aqui do canal, aqui eu trago dicas de leitura, mas também falo sobre esse mundo da escrita. Tenho também agora o podcast, Um Livro, Um Lugar, um podcast que vocês gostaram bastante. Se você gosta de leitura, de resenhas, de análises de livros e também da escrita, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa também o seu like, que isso ajuda bastante. Certo? Bom, gente, é isso. Eu vejo vocês então no próximo vídeo. Muito obrigada a você que ficou até aqui. Então, até a próxima. Tchau!